falou. Essa é uma questão política, a discussão do impeachment de Alexandre de Moraes, e a gente está acompanhando isso no Congresso, na verdade no Senado brasileiro, já passam de 100 as assinaturas no Congresso do que eles estão chamando, a oposição está chamando, né, de um super pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Essa coleta de assinaturas começou ontem, inclusive teve uma entrevista coletiva feita aí pelo senador Eduardo Girão, dizendo que os fatos revelados até o momento pela Folha são apenas a ponta do iceberg. Ele também falou que esse será o maior pedido de impeachment da história do país. Bom, a gente convidou um senador a conversar conosco para falar sobre o clima no Senado. É o senador Alessandro Vieira, que também é jurista e pode contribuir super aqui com essa discussão e a divisão entre os juristas sobre o que aconteceu e o que está em jogo neste momento. Quem também entra na nossa conversa é a nossa colunista, jornalista Raquel Landim. Olá, senador, muito obrigada por estar aqui. Bom dia ao senhor. Bom dia para todos. O senhor acha que é o caso de um impeachment de Alexandre de Moraes? Acha que esse pedido, esse super pedido, como disse o senador Eduardo Girão, vai para frente? Veja, são duas perguntas em uma, né? A primeira delas é se é ou não caso de impeachment. Na minha visão, a conduta geral do ministro Alexandre é caso de impeachment. Eu fiz o pedido de impeachment do ministro Alexandre em abril de 2019. Naquela época, quem se posicionou contrariamente foi o governo Bolsonaro, em grande maioria. Existe uma conduta de abuso, mas você pergunta também se vai acontecer. Não, não vai, não vai, porque a tramitação de um processo de impeachment depende da opinião monocrática do presidente da casa. E eu não vejo o presidente Pacheco, em nenhuma circunstância, dando andamento a um pedido de impeachment. Para mesmo que ele desse andamento, são necessários, creio, 54 votos para aprovar um afastamento de um ministro do Supremo. Não haveria essa quantidade de votos hoje no plenário, né? Veja, se você chega ao plenário, Josias, aí você tem um jogo diferente, onde entra uma equação que é eleitoral, é de satisfação para suas bases, mas que também é, eventualmente, de projetos de poder, porque uma vaga que surja no Supremo Tribunal Federal será preenchida por indicação do presidente Lula. Então, eu não daria essa conta como tão simples no plenário, é uma conta complexa. Mas, Pelo que o repito, senhor eu não está vejo a tramitação como pelo que o senhor viável. está sinalizando, o bolsonarismo poderia se unir ao petismo, ao governismo no plenário para para afastar um desafeto, o outro para abrir uma vaga que o presidente Lula preencheria, é isso? Em plenário, essa é uma construção possível. Mas a gente só chega no plenário quando a gente supera o processo de impeachment propriamente dito. E eu não vejo essa realidade nas condições políticas que temos. Senador, bom dia, né? Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Um dos pontos que a gente estava discutindo com o ex-ministro Marco Aurélio Mello com relação às questões levantadas a partir de toda essa confusão era, na avaliação dele, né, o fato de que ministros do Supremo tenham cadeira no TSE, né, que é uma coisa antiga, mas que gera uma intersecção e que, portanto, gera muitas vezes essa confusão, né, sobre funções. O senhor acha que é viável uma discussão no Congresso Nacional para ver uma mudança, tornando o TSE, a Justiça Eleitoral independente nesse sentido, com indicação de ministros de forma independente? Ou isso é uma coisa que é tão complexo e tão onerosa que está fora de cogitação? A gente tem, Sakamoto, que olhar bem o diagnóstico da doença e a dose do remédio, senão mata o paciente. O problema da justiça eleitoral não está nos ministros togados, está nos indicados politicamente que se revezam numa porta giratória entre ser ministro e advogar para político. Se você quer um diagnóstico de problema do TSE, esse que é o problema. A situação do ministro Alexandre de Moraes ela é muito particular. O ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionalidade de pena, a dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega, um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início, porque não é razoável, novamente, nosso sistema
não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela, agora também a função de perito, porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje, com pretexto da defesa da democracia. Pois não. Senador, você usou uma expressão muito forte. O senhor chamou o ministro Alexandre de Moraes de monstro autoritário. Diante disso, por que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resiste à abertura desse processo de impeachment? Porque existe um temor muito grande de um confronto institucional de proporções que a gente não consegue dimensionar. Além, evidentemente, do cruzamento de interesses que nós temos de diversos parlamentares com interesses que hoje são definidos na justiça. E quando eu uso a expressão monstro autoritário, eu não estou me referindo à pessoa do ministro Alexandre, mas à forma de conduzir que se adotou e que outros ministros do Supremo começam a adotar, porque ele tem que lembrar que as condutas do ministro Alexandre foram endossadas pelo Pleno, na sua imensa maioria, se não na totalidade. Então, é uma forma de atuação. E a justificativa que se vê sempre é aquela de, olha, nós estávamos na iminência de um golpe de Estado, nós tínhamos um PGR que não trabalhava, e isso gerou uma distorção, e para resolver isso foi preciso partir para o arbítrio. Se eu aceito esse argumento numa democracia, eu aceito esse argumento para qualquer coisa, e é um risco para a liberdade e para a democracia em si. Eu não posso combater abuso com abuso, nós não estávamos numa guerra de exceção. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto muito importante para se entender é que essa forma de atuação extremamente política da Corte Suprema tem que encontrar um caminho e vai ter que ser um caminho negocial, democrático, entre os poderes, para voltar à sua caixinha, que é a caixinha de julgamento com base em legislação, atendendo a provocações. A justiça, ela é, por concepção, inerte. Ela tem que ser provocada. O que a gente, aparentemente, com base naquilo que está sendo divulgado, que não foi submetido à perícia, que a gente não sabe exatamente a origem, então tem que ter muita cautela com isso, mas aparentemente eu tenho um juiz que ele mesmo prepara a provocação e, com base nessa provocação, toma decisões das mais diversas naturezas e numa proporção e uma intensidade muito grave. Eu vou dar um exemplo agora concreto do senador Marcos Duval. Eu estou longe de ser um defensor do Marcos Duval, pelo contrário, temos uma divergência muito clara, mas não há como fundamentar um bloqueio de 50 milhões de reais nas contas de um cidadão que é parlamentar, mas que não tem nem perto desse patrimônio. Qual é a justificativa? Qual é o fundamento? A gente vê uma justiça de força, de imposição, que não é compatível com o regime democrático.